O documentário elaborado pelo nosso grupo tem como tema o pós-impressionismo e engloba artistas como Van Gogh, Cézanne, Paul Gauguin e Henri de Toulouse-Lautrec. O pós-impressionismo, como o nome indica, foi após o final do impressionismo e não é considerado um movimento ou estilo de arte, mas sim um curto período no final do século XIX. O impressionismo em si foi um movimento que se deu na França na segunda metade do século XIX, no período da Belle Époque. Esse período, da Belle Époque, foi extremamente caracterizado pelo otimismo acerca da vida, uma tranquilidade, um exagero de recursos e muita fartura. Então, o pós-impressionismo surgiu como uma expressão artística que se opôs às regras rígidas e composições formais restritas da arte, deixou para trás a arte baseada somente na realidade e começou a se apegar muito mais às expressões e impressões dos sentimentos dos artistas. Esses artistas, que agora têm uma abordagem muito mais inovadora e vanguardista, procuravam retratar uma visão única e sensível sobre cenas cotidianas, um dia a dia mesmo. Era muito mostrado efeitos de luz no ambiente e utilizavam muito de cores primárias nas suas obras. A primeira obra que deu origem ao termo impressionismo foi a pintura de Claude Monet, Impressão Nascer do Sol, em 1872. O movimento não teve uma aderência instantânea, muito pelo contrário, ele foi extremamente criticado, tanto pelo público geral quanto pelos críticos de arte em si. Muito dessa crítica foi movida por um apego ao formalismo e realismo limpo, de movimentos como, por exemplo, o Renascimento e depois o Neoclassicismo, que eram muito contrários, a tudo isso que o impressionismo estava trazendo, que era uma impressão pessoal do artista, uma realidade distorcida, E mesmo após as primeiras exposições em Paris, o impressionismo ainda foi muito mal visto e muito criticado. Assim como o impressionismo, tendo sua origem vinculada diretamente com a pintura francesa, o pós-impressionismo também está intimamente relacionado à arte francesa. O pós-impressionismo teve início em 1886, após a última exposição impressionista, que destacava obras neo-impressionistas de Georges Seurat. Esse período, do pós-impressionismo se estendeu até o início do século XX e marcou uma época de muitas mudanças no mundo, muitos avanços tecnológicos, científicos, muita mudança mesmo, Ainda que o pós-impressionismo tenha seus limites cronológicos bem definidos, tem uma certa percepção de que várias obras consideradas pós-impressionistas, na verdade, estão situadas. Essa era, do pós-impressionismo, viu o surgimento de novos estilos artísticos e personalidades criativas bem notáveis. Além disso, o desenvolvimento da ciência por si só, que enveredou por canais mais específicos. Ao mesmo tempo, isso estimulou áreas das ciências a juntarem esforços, dando origem a descobertas que seriam impensáveis 2 ou 3 décadas antes, O ano de 1886 também foi marcado pela construção da Torre Eiffel em Paris, que foi construída a partir de um concurso em homenagem ao 100º aniversário da Revolução Francesa, que foi, 100 anos antes, em 1789. O vencedor desse concurso foi o projeto do engenheiro Gustave Eiffel, e alguns pintores pós-impressionistas, como por exemplo Paul Gauguin, abraçaram de imediato essa nova estética arquitetônica. Agora falando um pouco sobre as características pós-impressionistas, dentre elas está a valorização da subjetividade das emoções, que os pós-impressionistas acreditavam que a arte deveria ser uma expressão de emoções e sensações do artista e não só um registro da realidade de forma objetiva. Vale lembrar, que muito dessa inovação artística teve espaço por conta da Revolução Industrial e de desenvolvimentos como o registro fotográfico, que agora abria espaço para uma arte que não tinha como função apenas registrar e agora sim expressar também, visto que existiam outras possibilidades de registro da realidade como era para expressar, os objetos muito expressivos, como cores puras, vibrantes, formas geométricas simples e pinceladas extremamente expressivas, Seria quase como uma busca pela essência de uma forma bem subjetiva. Agora que eu citei, outra característica muito forte seria esse uso de cores puras e vibrantes, que eram usadas para criar efeitos expressivos, Eram muito mais impactantes do que cores diluídas ou mais sóbrias e causavam uma expressão muito mais direta na obra. Por exemplo, Van Gogh usou cores puras e vibrantes para criar imagens dramáticas e muito expressivas. Na sua pintura Girassóis, por exemplo, ele utilizou cores brilhantes para representar os girassóis e criou uma imagem cheia de energia nesse quadro.
Tinha também uma grande concentração nas formas geométricas, que eram utilizadas para dar uma sensação de ordem e estrutura. Elas eram formas mais puras e essenciais do que as formas naturais e podiam ser usadas para criar uma sensação de equilíbrio e harmonia. Então era muito por isso que eles as utilizavam, né? O Cézanne utilizou formas geométricas simples para representar objetos e pessoas nas pinturas. Por exemplo, na pintura O Jogador de Cartas, ele utilizou de formas geométricas simples para representar os jogadores de cartas e criou uma imagem extremamente equilibrada, harmoniosa. E muito do trabalho do Cézanne influenciou futuramente no que a gente vai chamar de cubismo. E agora citando por fim uma grande tendência à abstração, né? Dentre essas características pós-impressionistas, alguns pintores, como o próprio Cézanne e o Paul Gauguin, começaram a explorar uma certa abstração nas obras. Eles acreditavam que a arte devia representar a essência das coisas e não só a aparência superficial. Então era muito mais por uma busca da representação daquilo e de uma própria interpretação pessoal do pintor, né? Então, que nem foi falado anteriormente, agora se trata muito mais da expressão e do sentimento do artista. Então você vê muito da visão dele e da interpretação dele sobre as coisas, ao invés das coisas em si. Falando agora um pouquinho sobre principais pintores, eu vou começar com Van Gogh, que foi um pintor pós-impressionista holandês. Ele nasceu em 1853 e, apesar de lutar com problemas mentais, ele produziu uma grande quantidade de obras em sua curta vida. Vincent van Gogh killed himself? How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks? Vincent left this letter. Theo van Gogh. That's Vincent's brother, isn't it? I don't see the point in delivering a dead man's letter. Son, if you had died and there was a letter out there that you had sent to me, I'd want it. So, what brings you to Auvers? I want to do something for Vincent. You're not going to stir things up again, are you? I've had quite enough weeping over that nutcase. His neighbours and the police and the whole town against an ill man. Vincent, what have you done? We all knew something was very wrong. Vincent! Ele é conhecido por seu uso distinto de cores e pinceladas expressivas e criou mais de 2.000 trabalhos ao longo de pouco mais de uma década. Suas obras incluem paisagens, natureza, retratos e autorretratos, todos caracterizados por cores dramáticas e vibrantes, além de pinceladas impulsivas e expressivas que contribuíam para fundações da arte moderna e trouxeram também distinção para o estilo do pintor. Agora eu vou falar um pouquinho do Cézanne, Paul Cézanne. Ele foi um pintor pós-impressionista também, francês. Os primeiros trabalhos dele mostravam um fascínio pelas cores e os temas escuros do romantismo. Entretanto, seu estilo evoluiu após sua interação com pintores impressionistas. Cézanne introduziu às suas obras distorções das formas e alterações de perspectiva e cor em benefício da composição, ou então para ressaltar o volume e peso dos objetos. Segundo suas próprias palavras, o seu próprio estilo consistia em ver a natureza segundo as suas formas fundamentais: a esfera, o cilindro e o cone. Ele chamava o seu método de modulação. Algumas características do seu estilo eram a inovação do uso de perspectiva, variação entre a luz e sombra, e ele usava formas geométricas e simplicidade de motivos. Agora falando de outro pintor, foi o Henri Lautrec. Ele foi um pintor francês também, e foi conhecido por pintar a faceta da vida boêmia de Paris no final do século XIX, principalmente nos cabarés e ambientes noturnos. Ele viveu e trabalhou em Montmartre, que era uma aldeia rural em uma colina perto de Paris, e faleceu aos 36 anos de sífilis e alcoolismo. Henri gostava de ilustrar dançarinos e cantores de forma a captar a personalidade. E assim como Van Gogh, Lautrec foi influenciado por gravuras japonesas nas formas e linhas.
Outros entretenimentos também atraíram Lautrec e se tornaram sujeitos da sua arte, como bicicletas, raças, pistas de patinação, o circo, baile de máscaras e o teatro. Ele queria capturar o efeito do movimento e deixou um legado artístico importantíssimo, tanto no que se refere à qualidade e quantidade de suas obras, como também no que se refere à popularização e comercialização da arte. Em 1891, ele fez seu primeiro cartaz e o pôster ganhou fama mesmo rejeitando a noção de alta arte. Dessa forma, ele revolucionou o design dos cartazes publicitários. Agora, fazendo uma conclusão, vou falar um pouquinho das mudanças geradas pelo pós-impressionismo e os efeitos. O movimento pós-impressionista foi essencial para o surgimento das vanguardas posteriores, e inclusive para a arte contemporânea. As suas mudanças e os efeitos contribuíram para a evolução da arte ocidental e influenciaram a forma como os artistas representavam e abordavam visualmente a expressão pessoal. Como citado, os principais artistas como Cézanne e Van Gogh tiveram muita influência no pós-impressionismo, assim como influenciaram as próximas vanguardas. Cézanne, com suas formas geométricas, deu raiz ao cubismo, influenciando futuramente Picasso, Braque e Matisse. Já Van Gogh influenciou o expressionismo e outros artistas não citados, como Gauguin, que influenciou o simbolismo. E as características do pós-impressionismo que são mais presentes em outros movimentos artísticos são valorização dos sentimentos da subjetividade, o uso intensificado da cor, a autenticidade e individualismo estilístico e temas simbólicos e místicos.